Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o DIEESE divulgou um estudo mostrando que no ano passado 15,8% dos reajustes negociados no Brasil resultaram em ganhos reais dos salários quando comparados com o INPC. O percentual de resultados iguais desse índice foi de 26,6% e abaixo dele de 47,7%. Agora, na comparação com os anos anteriores, Fausto, foi o ano com menor proporção de reajustes iguais ou acima do INPC, 52,3%. Esse é mais um dado que mostra a deterioração dos rendimentos dos trabalhadores em 2021? Sem dúvida, Glauco. A gente está vendo ali 2021 está marcado por muita dificuldade de negociação, muita dificuldade de recuperação das perdas salariais em geral do conjunto dos trabalhadores. Nós estamos falando que, então, quase metade dos reajustes negociados sequer atingiram a inflação, ou seja, sequer chegaram ao índice próximo ao INPC. Isso, na prática, significa que os trabalhadores perderam a inflação. Vários são os motivos disso, mas não há a menor dúvida que o crescimento da inflação, que terminou o ano aí acima da casa dos 10%, teve forte influência nisso, além de, é claro, uma crise econômica que a gente já está vivendo de maneira persistente. É bom olhar, né, quando a gente vai olhar para esses dados, o quanto tem sido difícil o processo negocial e o quanto o movimento sindical, apesar disso tudo, tem conseguido algumas negociações bastante importantes. Chama atenção para nós e, apesar da inflação ter crescido, ao longo das datas bases, ali no segundo semestre, a gente veio assistindo uma melhora dessa possibilidade de negociação. É muito claro que a inflação tem muito a ver com isso, de um lado. De outro lado, a gente tem aí a questão da economia. Conforme a economia vai se desenrolando para melhor ou para pior, a negociação coletiva vai influenciando. E aí, se você não recupera as perdas, né, ou seja, se você não tem nenhum reajuste equivalente à inflação, na prática, o que a gente assiste é uma queda real do rendimento do conjunto dos trabalhadores. Isso é um outro dado que a gente já vem vindo aí, né, já vem olhando, já vem observando, e junto com a taxa de desemprego é que a gente tem também a diminuição da renda média do trabalhador. Agora, Fausto, quando a gente faz essa comparação com outros anos, por exemplo, eu peguei aqui o ano de 2010, né, o sistema de acompanhamento de salários do DIEESE tinha estudado o reajuste de 700 unidades de negociação dos setores da indústria, comércio e serviços, e ali naquela ocasião 96% delas pelo menos tinham conseguido repor a inflação medida pelo INPC. Então é algo bastante diferente do cenário atual, né? Não só temos uma inflação bem mais alta do que naquele período, como o poder de negociação dos trabalhadores de uma forma geral também é menor, Fausto. Esse é um outro dado importante, Glauco. O que a gente vem assistindo também é que pós-reforma trabalhista, ali de 2017, as negociações coletivas que vêm tendo mais dificuldades, né, de atingir patamares de recuperação, no mínimo, da inflação, vem crescendo. A gente vem num crescente aí desde 2017, em que ano após ano o número de negociações abaixo da inflação vem aumentando. Para você ter uma ideia, né, se a gente pegar os períodos aí dos governos, a gente está voltando a patamares semelhantes ao que a gente teve na época dos governos do FHC. Nos anos 90, a gente teve patamares muito próximos a isso, patamares que chegavam, inclusive, acima disso, né, mais de 40% de negociações sem conseguir atingir os reajustes. Depois disso, a gente tem uma curva muito interessante, tanto nos governos Lula quanto no governo Dilma, em que, por exemplo, mais de 80%, alguma coisa próxima a 90% em alguns anos, conseguiam aumentos reais de salário. E aí depois, a partir então aí do governo Temer, principalmente a partir da reforma trabalhista, a gente vem observando uma redução sistemática da perda, do aumento da perda dos rendimentos, e junto com isso a gente já vai vendo principalmente aí nessa discussão dos reajustes que não vão atingindo sequer a inflação. Então tem vários fatores que estão de alguma forma atrelados a essa discussão. Há uma discussão, claro, da inflação alta, da atividade econômica, mas também da dificuldade negocial
causada principalmente pela reforma trabalhista, que de alguma forma construiu e colocou novos mecanismos ali, e empoderou mais as empresas e desequilibrou as forças entre capital e trabalho. Quando você implementou ali a negociação individual, por exemplo, que a gente sabe que está bem longe de ser uma negociação de fato, a gente vai enfraquecendo a negociação coletiva e, de alguma forma, a gente vai colocando mais dificuldade aí para que os movimentos sindical, para que as negociações em conjunto, né, as grandes negociações, atinjam patamares econômicos melhores. E vamos lembrar, né, Glauco, também, uma característica importante que vem acontecendo agora também é um processo de aumento da rotatividade. Ou seja, os trabalhadores cada vez mais ficam menos tempo nos seus empregos e aí aquele que é demitido acaba sendo aquele que é demitido ganha mais e aquele que é recontratado ou que é contratado ele vem com um patamar salarial menor. Isso ajuda a explicar também porque que a renda média do brasileiro vem diminuindo e aí, inevitavelmente, o consumo diminui, a produção diminui e aí a gente tem aí uma curva econômica bastante complicada que é que nós temos assistido nos últimos períodos. E os dados são referentes, Fausto, a categorias que são mais organizadas, né, que conseguem ali fazer uma organização coletiva para reivindicar seus direitos, reajustes. Agora, existe uma parcela muito grande da população que está no mercado informal, né, e essa não só não tem essa capacidade, né, de organização, de fazer uma pressão por maiores reajustes, mas também são as classes de renda mais baixa que estão nesse setor, não contam, por exemplo, com uma política de valorização do salário mínimo como já houve em anos anteriores, então a situação fica ainda pior para esse contingente de trabalhadores, Fausto. Aí, se a gente pegar aí quase metade do mercado de trabalho que é informal, se quer isso, eles vão ter mesmo, né, Glauco? Vamos lembrar que o trabalhador informal é aquele que, de alguma forma, está alijado de todos os direitos trabalhistas e, entre eles, a possibilidade de recuperação do seu salário por meio da negociação coletiva. Ele vai lidando com a economia como ela é e vai lidando com os dilemas que estão colocados e com todas as flutuações. E aí é inevitável, né? Momentos de crise econômica, como a gente tem vivido, reduz significativamente a renda, em especial alguns setores mais principalmente ligados ao setor de serviços, né, que a gente tem assistido. É um setor que está com muita dificuldade para ampliar a sua renda e está com muita dificuldade mesmo nas negociações coletivas para ampliar a sua capacidade aí, de melhoria da remuneração do conjunto dos trabalhadores. É bastante complicado quando a gente vai para esse mundo da informalidade, porque é o mundo ali do indivíduo, é esse mundo que não tem a representação e que, de alguma forma, desde as reformas, né, desde 2016, ele não tem nenhum grande mecanismo nacional que, de alguma forma, o proteja. A gente está vendo agora, inclusive, um conjunto de greves aí dos trabalhadores de aplicativo, seja dos entregadores, seja dos motoristas, que, de alguma forma, vai mostrando o quão é importante essa organização coletiva, que, de alguma forma, vai pressionando, seja as empresas, seja o próprio Estado, para que a gente construa políticas maiores de remuneração e de garantia da renda, que vai ampliando essa proteção para esse conjunto bastante grande do nosso mercado de trabalho. Agora, a gente sabe que o momento está bem longe de ser um momento propício. O debate que está colocado, por exemplo, se faremos aí com relação à própria reforma trabalhista, tem muito a ver com isso. A reforma trabalhista ampliou os mecanismos e, de alguma forma, as empresas têm acesso a possibilidades de novas formas de contratação, enfraqueceu o movimento sindical em geral e, além disso tudo, vamos lembrar que a terceirização ficou irrestrita. Então, quando você tem terceirização, enfraquecimento do movimento sindical e muitos mecanismos de diversificação da contratação, a gente assistiu aí a um processo de redução do poder de negociação do movimento sindical e dos trabalhadores em geral, e esse desequilíbrio de capital e trabalho que a gente está assistindo. Isso, de certo modo, ele se reverbera, né? Ele aparece nas negociações coletivas que estão mostrando aí um ano de 2021 bastante complicado para o conjunto dos trabalhadores. Fausto, muito obrigado pela sua participação no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.